Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Morana Pod, edição especial do Outubro Rosa. Inclusive, o mês de outubro é mundialmente conhecido por abordar um tema muito importante relacionado à saúde das mulheres, que é o câncer de mama. E outra informação muito importante também, que acho que é válido falar, é que a incidência do câncer de mama em mulheres jovens está aumentando. Pois é, isso é verdade, gente, mas a gente não está aqui para assustar ninguém, pelo contrário. A gente está trazendo esse momento aqui para conscientização mesmo, né, sobre o câncer de mama, trazer histórias inspiradoras, informações importantes e também vamos trazer 4 convidadas incríveis com histórias assim maravilhosas para vocês, tá? Então fiquem aqui de olho que vocês vão curtir bastante. Para começar, a gente tem uma convidada que chegou aqui belíssima, gente, arrasando corações, maravilhosa, com vocês, Adriana Félix. Gostei do Arrasando Corações. Você gostou? Você tá maravilhosa, menina. Obrigada, gente. É uma alegria pro meu coração, não tenho palavras para poder agradecer esse momento, essa oportunidade. E, assim, vocês também são belíssimas, né? Então, acho que vai ser um programa muito legal, porque são mulheres que, além de inspirar, né, pela sua maneira de vestir ou pela sua beleza, inspira aqui dentro, né? Sim. Por sua trajetória, né? As suas lutas e suas vitórias, né? Então, é uma alegria estar aqui, estou aqui aberta. Vou abrir meu coração hoje aqui, tá? Com certeza. Por favor. Pode perguntar. Então, vamos começar pelo começo? Vamos. Como foi que você descobriu o câncer de mama? Eu fui diagnosticada com 34 anos de idade. Né? Então, hoje até conheço mulheres mais novas ainda que estão sendo diagnosticadas, infelizmente, mas com 34 anos de idade, né? Aí é muito jovem, e foi realmente um susto na minha vida, né? Porque eu não esperava, e eu estava, assim, aparentemente saudável. Eu sou digital influencer, né, há 15 anos já. E eu sempre trabalhei com beleza, autoestima, maquiagem. Inclusive, já fala seu arroba pra galera te seguir. Com certeza. @blog Se Arruma Menina. E eu falava sempre da beleza, né, de se arrumar por fora e tal, de estar sempre bonita. E a gente sabe o que acontece com uma paciente oncológica, né? E eu trabalhava com a minha imagem. Trabalhava como digital influencer, falando de cabelo, de maquiagem. E o que acontece com o paciente oncológico? Ele perde o cabelo, ele perde tudo. E ali, naquele momento que eu não tinha o que fazer, né? Porque eu costumo falar que eu não pude escolher ter o câncer, mas eu pude escolher como que eu ia enfrentar o câncer. E eu decidi enfrentar da melhor maneira possível, que estava, assim, ao meu alcance. Eu falei para o meu médico, né? Na época, quando eu fui diagnosticada, eu fui fazendo, né, todos os exames e eu comecei já meio perceber que algo estava acontecendo. Porque pela cara dos médicos, né? E aí eu falei, é câncer. Tenho certeza que é câncer. O seu tratamento você fez pelo SUS ou particular? SUS. Na época, o meu marido tinha acabado de ser mandado embora do trabalho dele. Trabalhava há 16 anos nessa empresa. E aí ele foi mandado embora do trabalho 4 meses antes. Nossa. E aí, quando eu fui no médico, né, que ele me deu a notícia, tava eu, meu marido, minha mãe e a minha sogra. E aí ele falou assim, Adriana, você tem um câncer, você tá com câncer. E a gente precisa correr urgente com você, porque é um câncer agressivo, que ele tá crescendo cada vez mais e a gente precisa de você ontem numa quimioterapia. E a hora que ele falou isso pra mim, eu fiquei, assim, ele só ouvia ele falar, mexer a boca e paralisou tudo. Tudo ficou escuro, assim, né? Parou, sem som, eu fiquei, acho que, em estado de choque. E a única coisa que eu olhei, assim, ó, eu vi todo mundo, meu pai, meu marido, minha mãe, assim, super... Ele já, tipo, não acreditando. E aí eu falei assim, e agora? Eu estava fazendo plano de engravidar. Eu estava falando de vida. E agora vem um diagnóstico que, a princípio, o câncer, quando as pessoas hoje em dia elas têm medo de falar o câncer, elas falam aquela doença. Porque muita gente fala, né, de um diagnóstico de morte. E eu tô aqui para provar que não. Eu e as minhas amigas estamos aqui para provar que não. E na hora eu falei assim, e agora? Como que vai ficar meus sonhos? Eu estava pensando em engravidar, eu
tenho uma vida aí recém-casada, como minha mãe vai ficar... O pai e a mãe perderam um filho, como é que vai ser? E aí, naquela hora, eu respirei, eu falei assim, doutor, fala pra mim tudo o que eu preciso fazer pra eu viver. Eu não quero saber o que vai acontecer, eu quero viver. Me fala tudo. Ele falou assim, Adriana, ele me chama de menininha. Menininha, era isso que eu queria escutar de você. Eu só precisava escutar isso de você. Aí começou o processo, fiz, né, a quimioterapia. Comecei dia 31 de julho, né, de 2017. O cabelo começou a cair, não teve outro jeito a não ser encarar, né? Foi aí que eu comecei a falar na internet sobre a mulher ter essa autoestima durante um tratamento. E aí comecei a usar lenço, né? Abri uma caixa de lenço que eu sempre tive, eu sempre gostei muito de lenço. Aí comecei a usar lenço, combinando o lenço com a maquiagem e tal. Aí o pessoal começou a se identificar, né, com essa Adriana que tava lá, falava, gente, hoje eu não tô bem, mas amanhã eu vou estar melhor. Então, tipo, um dia antes eu aparecia lá acabada, careca, né, sem sobrancelha, sem nada. No outro dia eu aparecia plena, de cílios, de lenço, como se nada tivesse acontecendo. E como é a sua vida hoje? Como é que tá depois de tudo? Eu costumo falar que a gente só dá valor pra vida quando você precisa lutar por sua vida. Porque se não fosse isso, eu não teria dado tanto valor na minha vida. Eu não teria tido voz pra ajudar tantas mulheres. Então, assim, N coisas da minha vida que eu não faria antes, que eu falei, a gente falava assim, que a gente tem essa mania. Ah, mas eu não vou fazer agora porque tá tarde. Ah, eu não vou fazer agora porque depois eu faço. Não tem isso pra mim hoje mais. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está assistindo, uma mensagem né, motivadora, o que você poderia dizer? O Se Arruma Menina, ele era o se arrumar por fora. E hoje ele é o se arrumar de dentro para fora. Então, o que eu posso falar para essas pessoas que estão passando por qualquer adversidade, no meu caso foi o câncer, de algumas mulheres também que estão passando ou ainda vão passar. Cuidem de vocês. Cuida do seu corpo, que o nosso corpo, a nossa saúde, é o nosso templo mais... É o nosso bem mais precioso que nós temos, a nossa vida, a nossa saúde. Cuida. Então, cuida de você, cuida da sua vida, cuida da sua fé, cuida da sua identidade. Não deixa ninguém roubar a sua identidade. Não deixa nenhuma adversidade, nenhum momento difícil da sua vida parar aquilo que você tem um propósito para seguir. Vai na sua força, na sua fé, no seu foco, cuida de você e do que tem mais especial aqui, ó, aqui de dentro para fora. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua história, pela força, por tudo. Muito obrigada por ter compartilhado. Demais mesmo. E agora, dando continuidade ao nosso papo, a gente trouxe a doutora Fernanda Barbosa, que ela é médica mastologista e tem uma história muito particular nesse assunto, né? Seja muito bem-vinda, obrigada, doutora. Meninas. Tô adorando estar aqui hoje. Ai, obrigada. Olha, a gente já quer começar aqui do começo, como a gente fez com as outras também. Como que você descobriu o câncer de mama? Palpando. Eu palpei. Eu tava com 39, então a gente começa o rastreamento mamográfico a partir dos 40, né? Então a recomendação é que a gente comece a fazer mamografia todo ano a partir dos 40 anos. Então eu ainda não estava na faixa etária que eu precisava fazer. A mamografia é aquele aparelho que aperta, né? Exatamente. Que dói um pouquinho, né? É desconfortável. Eu falo para as pacientes que é uma dor necessária. Assim, é um desconforto necessário. Não dói necessariamente, mas também não é o melhor exame do mundo. Não é a coisa mais tranquila, mas é... Como foi para você? Porque é a sua especialidade, é o que você trata. E exatamente. descobrir que você estava com câncer de mama. Como foi aquilo de sempre, né, de estar do outro lado? Foi um choque, né? Foi bem chocante, assim. Então, eu palpei, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Mas, de verdade, eu achei que fosse alguma outra coisa. Eu falei, bom, não, né? A gente nunca acha... Primeiro, a gente nunca acha que a gente vai ter um problema, muito menos um câncer. E muito menos eu, né? E daí, eu costumo dizer assim, logo que eu
recebi o diagnóstico, depois quando eu fui contando, eu fiquei, de verdade, tá? Parece clichê, mas eu falei, por que eu, gente? Por que eu vou ter câncer de mama? Eu sou mastologista, eu trato disso, só faço isso. Mas eu falei, mas por que não eu, não é? O fato de eu ser mastologista não me protege de absolutamente nada, né? Então, assim, se tem tantas pacientes nessa idade tendo, né? E aí a gente foi viver o outro lado, né? Mas foi um choque. Vou dizer que não foi... E você acha que por você ter esse conhecimento te ajudou ou piorou? Eu acho que tem os dois lados, né? Eu acho que tiveram os dois lados. Então, é claro que ajudou muito mais do que atrapalhou. É que quando você conhece, você sabe tudo, né? Então, eu me lembro que, assim, você recebeu o diagnóstico é toda uma etapa. Eu falo para as pacientes, né? Câncer de mama tem nome e sobrenome. Então, cada paciente vai ter o seu. São vários tipos completamente diferentes. Então, as meninas aqui, cada um tem o seu. É uma doença muito individual. São vários tipos, vários estágios, vários tratamentos completamente diferentes. Então, tudo isso é um processo. Mas logo que eu recebi o diagnóstico, eu já tinha uma ideia do que eu ia passar. Então, assim, ao invés de eu contar que eu estava e ter aquela angústia, eu já sabia o que eu tinha e pelo que eu iria passar. Então, isso ajuda, né? Eu acho que isso ajuda. E, é claro, acesso, conhecimento, tira aquela fantasia, né? Aquele desespero de você já conhecer, saber, né? O que você vai passar. Mas, ao mesmo tempo, também você sabe tudo. Então, isso também não é aquela coisa. Então, você já sabe também quando pode dar errado, né? Quando pode dar certo, quando não pode. Então, tem os dois lados. E você sentiu uma diferença na sua vida, assim, depois que... Porque eu acho que é muito forte, né? Sim, muito. Você receber esse diagnóstico. Acho que a pessoa nunca mais vai ser a mesma, Sim, né? sim. Mas quem é você depois que você parou o tratamento? Muda muito. Muda várias coisas. Autocuidado, né? Eu tenho uma vida cheia, eu sou super ativa, eu sou muito... Continuo, né? Fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas você dá uma parada ali, né? Na hora que você recebe aquilo, você fala, peraí, vamos ressignificar algumas coisas, né? Vamos ressignificar vários detalhes, assim, né? Por que aconteceu isso tudo? Vamos parar, vamos desacelerar. Autocuidado, se cuidar, qualidade de vida, qualidade mental, saúde mental é fundamental. Claro que a gente começa a dar menos importância para coisas bestas, mais importância para coisas bestas também, coisas simples do dia a dia que a gente dava menos. Dá uma... Né? Como que tá a sua rotina hoje, assim, o seu cotidiano? Mesma. A mesma. Trabalhando, se cuidando. Mas eu acho que isso também é um ponto, assim. Eu acho que, de novo, não tem uma receita de bolo, isso não é regra, eu não estou dizendo que é melhor ou pior, então cada pessoa vai enfrentar a doença de um jeito, de uma maneira. Eu escolhi enfrentar mantendo a minha vida. Completamente. Então, assim, eu falo que desde que eu recebi o diagnóstico, eu continuei trabalhando, eu continuei atendendo meus pacientes, eu continuei cuidando das minhas filhas, que estavam com 7, hoje estão com 9, e assim, passaram por isso, e eu continuei levando na escola. Claro que eu tirava o dia que eu fazia quimioterapia, quando eu fiz a cirurgia, eu tirei, lógico, um período de recuperação, mas a vida continuou, e isso me fez muito bem. E eu tento falar isso para as pacientes, a gente tentar manter a vida, é só um diagnóstico. A vida continua, gente. As coisas continuam. E você atende no SUS também, né? Atendo Tem também. alguma diferença? Claro que eu sei que de recurso tem, mas de conduta? Eu vou falar por onde eu trabalho, tá? Eu sempre vou puxar a sardinha para onde a gente conhece, para o meu lado. Então, assim, eu tenho privilégio. Eu trabalho consultório privado, hospitais privados, e trabalho no SUS, mas eu trabalho no ICESP, que é o Instituto do Câncer do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, que é um serviço fantástico de verdade, onde eu consigo oferecer para as pacientes aquilo que eu ofereço no meu consultório. Então, eu consigo oferecer para as pacientes reconstrução mamária para todo mundo, eu consigo me preocupar, enfim, com tudo. Claro, com algumas limitações, não é tudo. Claro que o SUS tem algumas limitações que a gente vai ter. Mas eu sei que também não é a realidade do Brasil. Tem algumas diferenças, sim. Tem muita coisa que a gente tem que melhorar, então... Eu já era muito envolvida nisso, a Sociedade Brasileira de Mastologia sempre foi, eu participo, e a gente tem que mudar muita coisa no Brasil para que a gente consiga ter uma equiparação. Infelizmente, não é igual para todo mundo, né? Eu tenho uma pergunta agora pessoal.
você descobriu, você como médica, né, mastologista, você descobriu pelo toque. Você tinha uma rotina, assim, todo dia você fazia o autoexame ou a cada mês? Não, eu não, assim, a gente tem que ter uma rotina, então, assim, autoexame é uma coisa muito polêmica, é bem legal você tocar nesse assunto, Bruna, porque, assim, é uma coisa que, vamos fazer o autoexame, é uma coisa bem polêmica, assim, e não é que a gente seja contra ou a favor do autoexame, o que eu acho que a mulher tem que se conhecer, em geral. Então, a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber se tocar mesmo, fazer o exame das mamas, a gente tem que saber o que toda paciente tem que fazer isso, para a gente se conhecer, para quando você achar uma alteração, você saber o que é, né? Se você não se conhece, você não consegue ver se tiver alguma coisa alterada, Se né? já tinha ou não ali, Exato, né, no corpo. se aquilo já estava, né? Então, para qualquer alteração, você procurar o especialista e conseguir ir atrás. Agora, o autoexame não substitui o rastreamento do câncer de mama, tá? Então, a ideia é que a gente faça a mamografia para a gente descobrir lesões antes que a gente consiga palpar. Bom, já que a gente está aqui nesse papo, eu tenho uma dúvida em relação para as pacientes que, né, são diagnosticadas com câncer de mama e elas têm que fazer a cirurgia, que é a mastectomia, que é a retirada da mama toda. Como que funciona isso? Elas conseguem depois reconstruir, né? Reconstruir, exato. Então, assim, a gente tem vários tratamentos, né, para câncer de mama. Então, assim, aí entrando na minha área especificamente de cirurgia, então, às vezes a paciente tem que fazer uma mastectomia, né, que é a retirada da mama toda. De novo, cada câncer é um câncer. A gente tenta não ter que fazer a mastectomia, tirar só o câncer, só o tumor. Tentar fazer o que a gente chama de cirurgia conservadora, dá para fazer em grande parte dos casos, mas às vezes não, a gente tem que tirar a mama por completo. Então, é muito importante falar que essas pacientes têm o direito, tá? Isso é assegurado por lei, inclusive no SUS, a reconstrução mamária, tá? Então, no mesmo tempo da mastectomia, então a gente faz a reconstrução, já reconstrói, uma das opções é com implante de silicone, por exemplo, mas tem outras técnicas, várias, e aí depende do tamanho da mama, do perfil da mama, expectativa da paciente, claro, o que está fazendo, mas uma das opções é essa. Então, ela não precisa passar necessariamente pelo processo de ficar sem a mama, que isso é um impacto muito, muito ruim, né, para a paciente. No mesmo tempo cirúrgico, ela já acorda com a mama reconstruída. Claro que é uma reconstrução, tá? Mas hoje em dia as técnicas estão cada vez melhores. Até as técnicas de mastectomia melhoraram muito. Então, hoje a gente consegue fazer mastectomias conservadoras, digamos assim, onde a gente tira só a parte de dentro, o recheio da mama, preserva a pele, preserva bico, reconstrói. Tem casos que ficam melhores do que estavam, tá? Não são todas, claro, cada caso é um caso, mas a paciente não... isso é muito importante para a autoestima. A gente está falando de mulher, então ela não precisa acordar sem a mama, passar pelo processo de não ter a mama, né? Então, são poucos os casos que a gente não pode hoje fazer a reconstrução e é um direito das pacientes. É fundamental que a paciente que está passando por isso solicite, peça, porque é um direito dela. E pacientes que querem engravidar, qual que é o impacto que tem nisso? É muito importante isso, porque a gente também falou que o câncer de mama está aumentando cada vez mais na paciente jovem. Então, paciente jovem, hoje a gente está tendo filho cada vez mais tarde, né? Tá todo mundo querendo trabalhar e tá tudo certo, mas a gente está adiando. As mulheres de hoje têm filhos mais tarde do que nas gerações anteriores. Então, é muito importante que a paciente jovem saiba das opções que ela tem para se um dia ela quiser engravidar. Importante também falar que tem um estudo recente, muito, muito legal, dizendo que é seguro a gestação após o câncer de mama, tá? Depois de 2 anos, aquela paciente que está bem, ela pode sim engravidar, claro, tem que discutir cada caso com o oncologista, enfim, mas que isso não vai ter um impacto negativo no prognóstico, ou seja, ela não vai piorar da evolução do câncer porque ela engravidou. Então, dito isso, essa paciente jovem, a gente precisa, sempre que ela chega e ela quer engravidar, então a gente sempre tem que perguntar, você tem desejo de gestação? Ela pode fazer o congelamento dos óvulos, né, que a gente fala. Que nem paciente que quer adiar a gestação por qualquer motivo, né? Pode congelar para engravidar depois, é exatamente a mesma coisa. Então, antes de começar, tudo isso por quê? Porque a quimioterapia tem um impacto grande
na fertilidade da paciente. Então, os tratamentos do câncer de mama têm um impacto negativo na fertilidade. Então, a gente tem que pensar nisso antes dela começar o tratamento. Então, é uma opção a gente poder, e tem que ser discutido sempre individualmente, que se for um desejo da paciente engravidar no futuro, então que ela faça a congelação dos óvulos. Você não sabia. Para ela poder engravidar depois, sim. O tratamento do câncer de mama, gente, hoje está... Enfim, a gente tem muita coisa de tudo, pensando em tudo. Reconstrução, preservação de fertilidade, pesquisa de teste genético, enfim, é uma coisa muito, muito completa e tem muita coisa que a gente possa fazer para os pacientes, que a gente pode fazer hoje em dia. Felizmente. Legal. Muito obrigada. Obrigada, Foi um doutora. prazer Prazer foi aprender todo e meu. conhecer sua história. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Olha, é impressionante o quanto essas histórias se conectam, né? E não só pelo diagnóstico do câncer de mama. E por isso a gente trouxe outra convidada. Seja muito bem-vinda, Germane Tchuvitz. Ela tá aqui com a gente. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada a você. A gente já pode começar a perguntar? Claro. Então vamos começar também de como você descobriu o diagnóstico? Como foi? Sim. O ano era 2016. Eu estava desmamando a minha filha mais nova. Ela estava com 2 aninhos. E eu tinha feito todos os exames no final do ano de 2015. Estava tudo bem, meus exames normais, desmame da minha filha. Fevereiro de 2016, eu senti um nódulo, que já era grande. E o peito pequeno, né? O nódulo grande. Meu marido falou, Gê, vai fazer uma ultrassom. Aí ele é médico, eu peguei lá e ele fez, né? Pedido da ultrassom. O mesmo lugar que eu fiz aquela de dezembro, eu fui fazer a de fevereiro. E aí o médico falou assim, leva logo isso aqui pro seu médico. Aí eu, tá. Só que assim, não tinha ninguém na minha família com câncer. De nenhum tipo de câncer. Eu falei, de boa. E aí realmente veio o diagnóstico, que era câncer realmente. E fiz todo aquele processo de quimioterapia, cirurgia, radioterapia. E 1 ano e 2 meses depois, naqueles exames de rotina, né, que você fica fazendo a cada 3 meses, eu descobri que o câncer havia voltado na forma metastática, que é quando vai para outros órgãos, né, do corpo. Uhum. E aí foi pra onde? Inicialmente ossos, Tá. naquela época, já em 2018, início de 2018. Deixa eu entender a sua história. Em dezembro você não tinha nada nos seus exames. Em Isso. fevereiro já tinha um nódulo grande. De 8,5 centímetros. Meu Deus. Em 2 meses teve essa... Porque ele era hormônio dependente de progesterona e estrógeno. E eu estava amamentando, então eu estava no auge, no boom dos hormônios. E o negócio crescendo. E como foi sua reação quando você descobriu que era um câncer metastático? Metastático. Que tinha voltado, né? A primeira reação, quando você descobre o diagnóstico do câncer, para mim, no caso, né? Falar, é uma coisa que vai ter um começo, meio e fim, é um tratamento chato, tem todo o estereótipo, tem toda a questão que envolve a palavra câncer, né? E só que eu imaginava assim, uma coisa com começo, meio e fim. Então, vou passar por isso, vou ficar careca, blá, 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 blá. Beleza. E foi. Quando veio a notícia do câncer metastático, eu já tinha passado por isso com a minha sogra. Então, eu já sabia. Aí vai investigar para ver se realmente né? Vai fazer tomografia daqui, ressonância dali, nananã, até eles baterem um martelo e falarem, não, realmente, acometimento em outros órgãos. E aí eu cheguei na época, que era minha oncologista, que hoje é minha amiga, e na época eu falei para ela, Camila, agora eu vou trazer uma aliança, né? Porque a gente vai casar, vamos ficar eternamente juntas. Mas aí é isso, é um tratamento que eu vou fazer para sempre, assim. Hoje você está nesse tratamento paliativo. Sim. Tá, e fala um pouco mais desse tratamento. Eu, como paciente de câncer de mama metastático, eu tenho uma doença incurável. Então, é uma doença incurável ameaçadora da vida. Ou seja, eu sou uma paciente paliativa, né? E os cuidados paliativos, eles visam, assim, olhar para o paciente de uma forma integral.
Então, quando eu chego na consulta, eles olham para a Germaine. Eles tentam escolher o tratamento para a Germaine e não para a paciente daquele prontuário. Quando olham para Gustavo, para Laura e para Sara, sabem quem são minhas filhas, sabem quem é o meu marido. É isso, né? Os cuidados paliativos, eles não olham só para a dor física. Eles olham para todos os tipos de dor, né, do paciente. E esse tratamento você que escolhe ou o médico indica? Como é? Na verdade, todo paciente que tem uma doença grave, incurável, ameaçadora da vida, não só câncer, ele deveria receber os cuidados paliativos. Mas uma porcentagem muito pequena, né, no Brasil hoje, recebe esse tipo de cuidado. Então, e o Brasil, enorme do jeito que é, né, a gente tendo um recorte de São Paulo, imagina... Brasil, tamanho continental, a gente não tem essa... E o Brasil ainda, as pessoas morrem de dor, né? Morrem de dor. E no câncer é muito comum ter dor. E da equipe médica falar, é normal do câncer. É assim mesmo. E não é normal sentir dor, né? Então, é muito ainda deficitário, né? A gente imaginar tudo isso. Antes de você descobrir o câncer, em fevereiro, você tinha algum sintoma? Ou foi só por exame, assim? Não, foi só por exame. Não tinha nada. E quando você descobriu, a sua filha mais nova tinha 2 anos e a mais velha? 3. Elas têm 1 ano de diferença? 1 ano e 5 meses. Ah, tá. E aí, como foi? Você contou pra elas? Você explicou? Como foi a... Com 2 e 3 anos, são muito pequenininhas ainda, né? Ah, a mamãe tem câncer. Mamãe tem câncer. A mamãe é careca. Era isso que ela falava. Ah, mamãe, você é careca, eu também sou careca. Que ela tinha um pouquinho cabelo. Ah, mamãe, vamos botar lenço também. Então, era assim. Agora não, elas já estão com 11 e 9 anos. Então, elas já sabem, assim, um pouco mais qual é a gravidade de ter câncer, né? Elas já assistem filmes e vê que uma pessoa com câncer geralmente morre. Outro dia a gente estava vendo o filme do Thor. Aí o filme do Thor, a mulher tinha câncer grau 4. Aí perguntam, é 4 de quanto? 4 de 4. E aí elas me perguntaram, mãe, o seu é qual grau? Aí eu, é o 4. É 4 de 4, né? Então, assim, já tem esse entendimento de que é uma coisa séria. Mas... apesar disso, a gente vai vivendo de uma forma que eu acho que a gente conseguiu conduzir de uma forma muito leve. Então, elas vão comigo para quimioterapia nas férias. Ah, mamãe, a gente está de férias, a gente vai com você para quimioterapia. Né? Outras crianças, a gente está de férias, a gente vai no museu, a gente vai no parquinho, a gente vai... Mamãe, é a nossa época de fazer a dancinha com você na quimioterapia. Então, a gente está conseguindo, assim, ressignificar e viver de uma forma leve, né? Dentro de casa. E você levando sempre... Né? Nossa, você falando realmente muito, muito tranquila, muito, muito leve, muito... Acho que você realmente falou que, né, conseguiu ressignificar. E você acha que as suas filhas tiveram esse... Eu posso falar que eu choro? Peraí. Você acha que teve esse peso, assim, por conta delas? Você teve que levar para esse lado mais leve e encarar de uma forma mais tranquila? Eu acho que sim, né? Porque a criança não deixa a gente ficar triste, né? Então, no momento que eu penso, eu vou morrer, né? Que eu pego o resultado do exame e que se aproxima literal ali, que talvez a minha vida esteja mais curta, eu olho para elas e falo, eu quero aproveitar. Então, eu quero aproveitar o que eu tenho para aproveitar, enquanto eu tô bem. Quando me perguntam assim, o que você aprendeu com o câncer? O que mudou na sua vida com o câncer? Eu não queria ter aprendido nada com o câncer. Eu queria ter ido na livraria e pegado um livro de autoajuda e aprendido com isso, né?
e ensinado para as minhas filhas a viver uma vida mais leve, porque tinha que ser assim, né? E não porque eu tenho câncer. Às vezes eu vejo elas muito maduras, fazendo coisas que outras crianças não fazem, acordando muito cedo, arrumando o próprio café da manhã. E aí eu questiono, será que é porque eu tenho câncer? Será que é porque elas estão precisando ser mais maduras porque a mamãe tem câncer? E a gente não sabe a resposta, né? A gente não sabe a resposta. Mas a resposta que eu tenho e que a gente, dentro da minha casa, é que a gente está conseguindo ser feliz mesmo com uma doença, né? Porque a doença não é só minha. A doença tá na minha casa, né? Então, eu tenho tentado viver de uma forma saudável, apesar de ter câncer. Pra gente terminar, se você pudesse deixar uma mensagem também pra quem tá passando por isso, o que você falaria? Eu gosto de falar assim, que a vida é uma coisa que acaba para todo mundo. Ela é finita para todo mundo, para quem tem câncer ou não. Quando eu vou falar, para fazer uma palestra e tal, eu gosto de começar assim, gente, eu tô morrendo, e vocês também. Mas a gente está vivendo, enquanto não chega esse dia, independente dos problemas, independente de tudo que estiver acontecendo, é viver, né? Então, viver da melhor forma possível, mesmo que se apresente literal que as coisas estão evoluindo pro fim. Porque o fim, a gente não sabe quando vai ser, né? Então... Sim, para todos. Né? Para todos, exatamente. Ai, muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. Parabéns por tudo. Obrigada. Obrigada. Germane. Obrigada, gente. Obrigada a você. A gente fala que não vai se emocionar, né? Mas não tem como, porque cada história é mais emocionante que a outra, mais forte. Pois é. Hoje o Morena pode estar... Emoção pura. E para encerrar com chave de ouro esse bate-papo super incrível, inspirador, temos aqui a Nara. A Nara, para quem não sabe, ela é head de marketing da Morana. E a história que ela vai trazer hoje tem tudo a ver com o Pod. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Bom, meninas? Tudo. Prazer em revê-la. Prazer. E obrigada por topar esse projeto aí mais uma vez. Esse projeto é muito especial para mim, pessoalmente e profissionalmente, que eu tenho muito orgulho. E agradeço vocês estar junto com a gente aí no segundo Morena Pod e esse muito especial. Muito mesmo. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos começar do começo? Começo. Quando foi que você descobriu o câncer? 2017. Eu sempre quis fazer plástica no peito, desde jovem. E aí, a ginecologista, ela falava, não, sou muito jovem, vai ter filho, vai amamentar. Então, tinha isso na minha cabeça. Vou ter um filho, vou ter 2 filhos, tinha como plano. Quando acabar de amamentar, a primeira coisa que eu vou fazer é uma plástica no peito. Aí, tive o primeiro filho, tive a segunda filha. Quando minha filha, tive que desmamar um pouco antes, que ela tinha uma alergia à proteína do leite. Então, acabou sendo mais rápido o projeto. Então, quando minha filha tinha 5 meses, que fazia alguns meses que eu tinha desmamado, aí eu fui na consulta com plástico, pronto, tô pronta. E aí, estava lá na consulta com o plástico, ele pediu todos os exames pré-operatórios. E na mamografia, fui fazer aqui em Alphaville mesmo, trabalhava em Alphaville. Falei, putz, eu trabalhava na mesma empresa que meu marido, deixei meu marido lá na empresa, falei, vou só fazer uma mamografia aqui rápido, pré-operatória, e já venho pro trabalho, tá bom. Aí lá, faz mamografia, a mulher olha, não estava gostando, aí volta, não estou gostando, espera que eu vou mandar lá pro hospital em São Paulo para eles analisarem e tal. E não me liberava. Uma mamografia deveria ser super simples. E não me liberava. Falei, puta, tem alguma coisa errada aí. O primo do meu marido é um dos melhores mastologistas do Brasil, referência. E aí eu liguei pro meu marido e falei, então, tô aqui, mas tá estranho. A mulher vai, vem, vai, manda repetir. Já repeti 3 vezes. Falou que vai mandar lá para São Paulo. Quer dar uma ligada pro teu primo? Aí ligou na hora ele já acessou meu exame, já ligou pro meu marido já me ligou, falou, tô passando aí para te pegar, a gente tá indo lá para São Paulo. Foi tudo muito rápido, meu diagnóstico, foi assim, tipo,
3 dias. Eu achei que eu estava lá para fazer um pré-operatório, saí no mesmo dia no consultório, fui para o consultório desse doutor Guilherme, o primo do meu marido. Aí ele, não gostei do que vi, você vai agora fazer uma biópsia. Já me mandou para outro hospital lá em São Paulo, fui fazer a biópsia. No dia seguinte já tinha o resultado. Aí ele me mandou para um colega dele, ele falou, sou família, não vou te atender, vai para um colega meu. Aí o colega dele me explicando que, sempre tem tratamento, apresentou uma ex-paciente dele que passou no consultório 100%. Então, eu já estava super tranquila com o diagnóstico. Isso em 2 dias, falei, não, beleza, acho que é isso, é começo, meio e fim, vou tratar, vou passar porque ele me explicando a história da touca, me explicou a cirurgia, explicou que era muito mais simples. Mas esse familiar médico, ele sentia um nódulo embaixo do braço e ele encasquetava, mandou o médico ver ele, não, o outro não tem nada. Porque, assim, se não tem nenhum sinal de metástase, eles tratam como um câncer local, um câncer de mama. No meu caso, teoricamente, não tinha por que suspeitar, não estava tão grande. Da mama? Na mama. Tá. Não tinha por que suspeitar que teria metástase, mas ele bateu o pé, falou, vai... E a conduta do tratamento é muito diferente quando você descobre um câncer só na mama e um câncer já de mama metastático. Então, assim, para mim, acho que foi tudo conjunturou para dar certo, assim, porque ele insistiu que eu fizesse um PET scan, que é um exame que escaneia o corpo todo. Então, no mesmo dia, era assim, no 3º dia, já fiz o PET scan. Na mesma hora que eu saí do PET scan, ele já ligou, vem aqui. Aí desci no consultório dele, no hospital mesmo. Aí ele estava arrasado de me dar notícia. Acho que foi... Assim, eu senti que, para ele, família... Ele tinha uma esposa da mesma idade que eu, com filhos da mesma idade que eu. E ele, sabendo de tudo que eu ia passar... Ele falou, agora o caso já não é mais comigo, agora você vai para um oncologista. Estava com metástase no fígado. E tudo que eu senti naqueles 2 dias, que, vai dar certo, beleza, não sei quantos %, né? O prognóstico é muito bom, não sei quantos % se curam, tal. Ali eu desabei. E aí eu lembro que na hora eu virei para o meu marido, eu falei assim, o que você vai fazer com as crianças? Eu falei que ele ia chorar. Eu falei, o que você vai fazer com as crianças? Era a minha preocupação, porque ele trabalha muito, eu que acabava, por mais trabalhando muito, também dando um suporte, mas foi ali no hospital, minha única preocupação é o que vai fazer. Eu tinha certeza que eu ia morrer, não é que era questão de, eu tenho 6 meses ou tenho 1 ano. Não tinha a menor dúvida. Aí, enfim, fui para um oncologista e... Eu criei um Instagram, né? Tanta certeza que eu ia morrer, que eu criei o meu Instagram normal, pessoal, eu abri e coloquei o nome de Prazer Mamãe. Porque eu tinha certeza que meus filhos não iam me conhecer. Porque a Nina tinha 10 meses, 8, 10 meses, o Bernardo tinha 1 ano e pouco, eles têm 1 ano e 9 de diferença. Tá bom, se eu tivesse 2 anos, no máximo, eles continuariam não lembrando de mim. Então, eu queria escrever sobre a minha vida, queria escrever sobre o meu dia a dia, queria escrever sobre como eu estava enfrentando o tratamento, para eles conhecerem um pouco da mãe deles. Aí, eu vi que não era bem assim, no meio do caminho. Fui conhecendo um monte de menina na internet, que convivem com câncer de mama metastático há muitos anos e que tem uma super qualidade de vida. Então, fui criando ali o Prazer Mamãe, fui alimentando, mas lá pelos 2 anos de tratamento, eu falei, não, acho que não vai rolar de eu morrer tão cedo. Todo mundo vai morrer, né? Mas não vai rolar de eu morrer tão cedo. E comecei a retomar minha vida, e comecei a entender que eu tenho um plano a médio prazo, pelo menos, sabe? E o que eu ia fazer com esse plano. O que, para mim, né, eu sempre falo assim, o câncer, ele é um detalhe na minha vida. Porque a minha rotina com filho, com carreira, com marido, tal, é muito intensa, é muito dinâmica, eu sou muito acelerada. E com câncer, eu encaixo como se fosse uma tarefa. Levar o filho na escola. Falar, tá bom, tenho que fazer uma quimioterapia. Eu penso como se fosse mais uma tarefa.
Só que esse ano, acho que ficou mais pesada essa tarefa, porque ficou mais pesado de exames, de troca de medicamento, Então, dá uma baqueada. E agora eu troquei o medicamento por uma quimioterapia que é mais forte do que eu estava fazendo. Cai bastante cabelo, eu fico muito mais cansada, tenho um mal-estar na semana que eu faço. E eu brinco com o meu médico, né, que eu chego já acelerada, com o computador na bolsa e tal. Aí eu falo, cara, eu não tenho tempo para ficar baqueada, então você precisa me dar alguma coisa que, tipo, me mantenha aqui na minha rotina e acelerada. Porque não dá para cair. E como que é hoje? Os seus filhos hoje têm quantos anos? 7, a Nina tem 7 e meu filho vai fazer 9 agora no final do mês. E você chegou a contar para eles sobre o câncer? Nunca sentei e tive uma conversa com eles. Tenho muita dúvida. Até outro dia coloquei uma enquete na internet, no Stories, para saber a opinião das pessoas. Porque eu nunca perdi o cabelo 100%. Então, nunca teve nada visível que eles vissem que tem alguma coisa diferente. Mas, por exemplo, eu falo que eu vou aplicar um medicamento numa clínica. Semana passada, que eu fui fazer químio, eles foram comigo, porque de lá eu ia pegar um voo para Natal e para passar o feriado. Aí eu não tinha tempo, eu falei, não, vocês vêm comigo. Então, eles viram eu tomando. Mas eles não perguntam, eles sabem que eu tenho uma doença e que eu preciso fazer um tratamento para essa doença, mas eles nunca perguntaram sobre a seriedade. Eu nem saberia responder, na verdade, né? Então, isso é muito sério, é muito grave? O que é muito sério, muito grave? Eu não sei, pode ser que eu viva, espero, mais 10 anos com isso. Então, eu não quero também deixar um medo neles que hoje eles ainda não precisam absorver. Mas eu acho que isso em relação a falar para as crianças, às vezes a gente pula as etapas por uma expectativa nossa e não delas, né? Às vezes você fala, mas o que eles vão pensar, o que eles estão... Às vezes eles não estão. Não estão pensando. Eles não estão, né? E criança é tão genuína que eu acho que tem essa ingenuidade e verdade de perguntar, né? Eles são transparentes. E eles perguntam, se eles realmente acharem que tem algo, eles vão perguntar. E eu acho que tudo bem respeitar esse tempo, esse processo. Às vezes a gente quer, né, pensar no, mas e agora eles vão fazer isso? Não. Que bom que você respeita esse tempo. Acho que é bom pra você também, né? Porque assim como você falou que pra lidar com isso e filhos e carreira e casa, enfim, que o câncer é só um compromisso ali no meio, né? Um detalhe, né? Só um detalhe. E eles devem enxergar assim, como um detalhe. É isso que eu acredito. E eu tenho muito medo de antecipar um problema que hoje não é um problema para eles. Então, o dia que eu notar que começa a ser um problema, aí eu vou sentar e ter uma conversa numa boa. Mas eu tenho muito medo de criar uma coisa que não existe ainda. E essa iniciativa do Morana Pod para outubro foi sua? Da equipe, todo mundo. A gente qualquer coisa, a gente senta junto, cria, lança tive uma ideia, mas eu acho que o Morana Pod, Outubro Rosa, tem tudo a ver com o propósito da Morana. E eu, mais do que ninguém, acredito muito nesse propósito. A gente tem um propósito que faz bem se ver bem. É um pouco do que a Adri falou também. Eu vou dar um exemplo da primeira semana que eu fiz essa quimioterapia, que é mais forte que o tratamento que eu estava fazendo. Eu não sabia muito bem como eu ia reagir, meu médico falou, cara, não, você vai ficar mal, você vai ficar 2 dias mal, fica de cama, tal. E eu nunca fiquei de cama com nenhuma quimioterapia, mas eu fiquei meio assustada. Ele falando que me conhece. Aí eu falei pro meu chefe, eu tinha uma reunião super importante, que eu que ia conduzir, que eu que tinha o material, ia conduzir com outras áreas. Eu falei, olha, é o seguinte, eu vou começar essa semana e vai ser 2, 3 dias depois e meu médico falou que eu vou ficar de cama. Eu duvido que eu vou ficar de cama, porque eu nunca fiquei. Mas eu tô te falando que talvez eu não vou conseguir conduzir, aí eu vou pôr a pessoa da equipe e tal. Cara, acordei no dia, falei, eu vou nessa reunião. Eu vou nessa reunião. Me vesti inteira de vermelho. Eu sempre tô de preto ou branco, tal. Me vesti inteira de vermelho, coloquei um batom vermelho, fiz uma puta maquiagem, arrumei meu cabelo, apareci lá. Ele até brincou, ele falou, porra, pra quem ia tá mal, você tá... Cheguei, toquei. Por quê? Eu acredito que, cara, a gente tá mal, a gente tá com dor no corpo, a gente tá meio deprê,
se arruma, põe uma maquiagem, coloca um batom, coloca um salto. Para mim faz muita diferença. Coloca um acessório e sai. E você foi fazer algo que é importante para você, que é o trabalho, né? Não deixou de lado. Que eu ia ficar muito mal de não ter conseguido ir. E, sabe, vencer isso, de eu me arrumar, me produzir, tá me sentindo bem, pelo menos por fora, melhorou o por dentro, sabe? E saí de lá feliz por ter completado e ter entregue lá o trabalho. E para finalizar, Nara, como a gente fez com as outras convidadas, para deixar uma mensagem para quem está passando por isso, para quem acabou de receber o diagnóstico, ou para quem já está nesse tratamento paliativo também. É difícil. Eu acho que todas as meninas já falaram super bem. Eu acho que não antecipe, sabe? A gente tem a mania de sofrer por antecipação. Né? Quando eu recebi o diagnóstico, que eu tinha certeza que eu ia morrer, e aí comecei a antecipar um monte de coisa. Não antecipa, você está viva, você está ótima, você sabe. É duro o tratamento, não estou minimizando o tratamento, é bem duro, você vai ter efeito colateral. Mas é um dia após o outro. Não quer dizer que você vai ficar mal o mês todo. Você vai ficar mal 1, 2, 3 dias. Vai ser chato abrir um exame que não vai estar tão bom. Mas dos 30 dias do mês, assim, tenta não antecipar e trazer para hoje um problema que não é de hoje. Sabe? Viva mais o hoje e se realize. Coloque prioridade onde tem que ser prioridade. Não espera uma doença chegar para você fazer essa reflexão do que é prioridade na sua vida, do que você realmente quer viver. Arrasou. Muito obrigada. Obrigada, Nara. Obrigada por Obrigada compartilhar e inspirar tantas mulheres. Obrigada mesmo. Parabéns. Obrigada. Nossa, gente, quanta informação importante, né? Acho que cada vez mais a gente quer trazer esses assuntos aqui, esses assuntos importantes de uma forma leve, informativa. E muito obrigada, Morana, pelo convite, por ter contado com a gente para participar desse projeto, dessa campanha. A gente está muito feliz. Exatamente, estamos muito felizes de participar dessa causa. Espero que todo esse conteúdo que a gente trouxe aqui chegue até você que está assistindo. Compartilhe também, o quanto mais melhor, tá? E muito obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Beijo.